Olá, amigos, olá, amigas. O meu nome é Osmar e estamos aqui mais uma vez para falar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre um livro que é um livro psicografado de Chico Xavier e Valdo Vieira. O autor espiritual é André Luiz. Esse livro chama-se Conduta Espírita. E nós vamos falar mais precisamente sobre a lição número 35, que tem o título Perante a Enfermidade. Mas antes vamos nos acalmando, vamos fazendo uma prece de preparação. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Em primeiro lugar, nós vamos agradecendo a Deus pelo dom da vida. Nos agradecendo por podermos estar aqui novamente para falar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, para estudarmos um pouco mais, por termos essa oportunidade de estudarmos e aprendermos o Evangelho de Jesus. Vamos pedindo aos nossos anjos guardiões, nossos mentores amigos, que possam estar conosco nesse momento, nos inspirando sempre para o bem, de forma que nós possamos assimilar os ensinamentos de Jesus. E quando nós assimilamos, nós conseguimos colocá-los em prática. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, nós vamos falar hoje sobre esse tema, perante a enfermidade. E para nós iniciarmos, vamos ver o que o André Luiz fala logo no início dessa lição. Ele nos diz o seguinte: perante a enfermidade, sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, sem queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Isso é uma coisa muito difícil para nós, né? Ela é difícil por causa do nosso grau evolutivo que ainda nos encontramos. É difícil nós encararmos ainda a enfermidade sem revolta, sem queixa, sem murmurações. Mas isso se dá por uma única razão. Porque nesse estado evolutivo que nos encontramos, nós ainda estamos muito presos à matéria, estamos muito arraigados à matéria. E quando nós estamos muito presos à matéria, muito arraigados dessa forma, o que acontece? Nós acabamos nos esquecendo da parte espiritual. Nós acabamos nos esquecendo que estamos aqui de passagem, que esse é um planeta escola e que o nosso corpo físico ele tem prazo de validade. O nosso corpo físico ele vai se deteriorando mesmo. Isso daí, independente de enfermidades ou não, ele tem o seu prazo de validade. E a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Quando nós desencarnamos, nós retornamos à pátria espiritual. E depois, quando voltamos para cá, voltamos com um novo corpo físico. Então, o corpo físico ele precisa o quê? Ele precisa ser bem tratado para que ele não venha a adoecer. Mas ele vai terminar de qualquer maneira. Então precisamos ter essa consciência. Nós, na verdade, nós já somos, desde pequeno, nós já somos ensinados a temer a dor, a temer a morte. Por essa razão, é muito difícil nós compreendermos aqui o que o André Luiz quer dizer com essas frases de não ter temor, não ter queixa perante as enfermidades. E, logicamente, que nenhum de nós quer sofrer. As pessoas não querem isso. As pessoas querem
ter uma vida saudável, não ter enfermidades. Mas as enfermidades, quando nós paramos para pensar, nós descobrimos que elas são causadas por nós mesmos. Elas são causadas pela forma que nós vivemos. Quando nós cometemos desatinos, quando nós infringimos as leis divinas, quando nós entramos em vícios, nós estamos acometidos a ficar doentes, a ter enfermidades a qualquer momento. Então, quando nós começarmos a entender que nós somos herdeiros de nós mesmos, que tudo que acontece conosco é de única e exclusiva responsabilidade nossa mesma, nós vamos começar a entender que podemos modificar esse aspecto de enfermidades, esse aspecto de sofrimento, de acordo com a nossa maneira de encarar as coisas, nossa maneira de viver a vida. E isso nos acontece de duas maneiras. Ou em alguma coisa presente, da vida presente, ou alguma coisa que cometemos lá atrás. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que leva uma vida regrada, uma pessoa que não tem vícios, uma pessoa que cuida bem do corpo, que faz tudo direitinho, suponhamos que ela tenha um problema de fígado, por exemplo. Tudo que ela come faz mal, tudo que ela bebe faz mal, ela é frágil na saúde. E aí as pessoas acabam não entendendo, poxa, mas essa pessoa faz tudo direitinho, por que será que ela é assim? Quando nós não encontramos nenhum sinal de nada na vida presente, com certeza está numa vida passada. Se não está ligado nessa, está ligado na vida passada. O que acontece? As pessoas cometem tantos desatinos numa encarnação que ela acaba lesando o perispírito. E quando ela lesa o perispírito, muitas vezes quando ela volta, o corpo físico, ele reflete aquilo que está no perispírito dele. Ele acaba tendo problemas. E é um castigo? Porque Deus está me castigando porque eu fiz coisas erradas? Não. Nós não podemos ver por esse lado. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Até as enfermidades são para o nosso bem. Imaginemos que uma pessoa, ela cometeu vícios durante várias encarnações que ela estava prejudicando o fígado. Então ela sofre com enfermidade, sofre com dor, mas ela não aprende. Então ela volta novamente e comete os mesmos erros que cometeu em vidas anteriores. Chega um momento que o perispírito fica marcado, ela acaba voltando com problemas de fígado, justamente para que ela não volte a cometer aqueles desatinos que cometia com alimentação, com bebidas em excesso. Então isso aí é um freio que vem para a pessoa, para que a pessoa compreenda que precisa dar valor à saúde, dar valor à vida. E com esse freio, ela acaba se libertando de amarras que muitas vezes vêm de diversas encarnações. Então nós nunca devemos entender como castigo de Deus, e sim como formas de melhoria para a nossa conduta, para a nossa evolução. Nós só começamos a compreender isso quando nós começamos a estar um pouco mais evoluídos. Começamos a compreender isso quando começamos a entender os desígnios divinos. Começamos a compreender que estamos aqui justamente para que possamos aprender, para que possamos nos melhorar, para que nós possamos evoluir. E cada vez que nós voltamos aqui na vida carnal, nós vamos aprendendo um pouquinho mais e vamos nos melhorando. E nós temos também o véu do esquecimento. Porque nesse exemplo, por exemplo, que eu dei aí
da pessoa que cometeu alguns deslizes e acaba voltando com problema de saúde e ele não compreende. Poxa, eu faço tudo direitinho, por que que isso ocorre comigo? Justamente pela bondade divina, ele volta com esse véu do esquecimento. Ele volta com esse véu porque muitas vezes as pessoas, nós de maneira geral, cometemos desatinos graves em vidas anteriores, e se quando voltássemos com toda a lembrança do que fizemos em vidas passadas, com certeza iríamos sofrer com isso. Com certeza iriam trazer desgostos de sabores muito graves que atrapalhariam a evolução na nova encarnação. Então, justamente por isso que nós voltamos com esse véu do esquecimento para que nós possamos nos melhorar. Mas temos sempre a certeza da inspiração divina, que nos faz melhorar. Mesmo em dias mais sombrios, a gente percebe que Deus está conosco. Então, gente, diante da dor, nós não podemos nos revoltar. Nós temos que aceitar tudo aquilo que nós não podemos modificar. Mas quando nós falamos em aceitação, nós temos também que compreender que a aceitação não é cruzar os braços. Nós temos a obrigação de tentar, de todas as formas, melhorarmos a nossa saúde, conservarmos a nossa saúde. Se estamos doentes, vamos procurar melhorar, vamos procurar fazer tudo para que o nosso corpo físico volte à normalidade. Sempre devemos fazer a nossa parte, não é porque a pessoa acredita em Deus que as coisas vão se resolver apenas com a sua fé. Não é assim que funciona. Eu fiquei doente porque tive que ficar, Deus quis assim, então eu vou aceitar. Não é assim que funciona. Se a gente é acometido por alguma enfermidade, nós precisamos procurar tentar compreender os motivos que nos levaram a essa enfermidade. O que eu fiz? Qual o agravamento que eu fiz perante a natureza para que eu fosse acometido por essa enfermidade? Como que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso fazer para não ter mais essa enfermidade? Então é isso que nós devemos fazer. E André Luiz continua essa lição e ele nos diz o seguinte, em um trecho muito importante dessa lição, que nós devemos desfazer as ideias de temor perante as doenças contagiosas, utilizando os recursos da prece. É importante, muito importante, nós compreendermos os recursos da prece. A prece sempre é ouvida quando ela é feita do coração, quando a gente faz aquilo pensando realmente em Deus, em nossos anjos guardiões e querendo o bem. As nossas preces sempre são ouvidas, nem sempre atendidas da maneira que nós achamos que deveria ser, porque quem sabe o que nós precisamos e qual é o momento certo de sermos atendidos nos nossos pedidos é Deus. Nós somos imediatistas, muitas vezes a gente pede alguma coisa e acha que aquilo já tem que acontecer imediatamente e não é assim. Nós temos que compreender que as coisas são feitas de acordo com a vontade do Pai. E a prece, ela não precisa ser feita em voz alta. Nós podemos fazer a prece em pensamento, porque o nosso pensamento tem muito poder. Nosso pensamento tem um poder incrível e nós atraímos aquilo que pensamos. Então as doenças elas podem vir de duas maneiras. Elas podem vir pelos atos que cometemos e podem vir também pelo nosso pensamento. Pessoas que
pensam apenas no negativo, pessoas que vivem com medo de tudo, pessoas que odeiam, pessoas que não perdoam, pessoas egoístas, elas são mais propensas a contrair enfermidade do que as pessoas que agem de maneira correta, as pessoas que agem com perdão, com benevolência, com paciência, sem egoísmo. E temos que entender também que o fato de sabermos que podemos adoecer não significa que não devemos fazer a nossa parte. Nós temos que entender que existe também a lei da conservação. Muitas pessoas, elas acreditam que por ela ter fé, por ela fazer orações, por ela acreditar em Deus, ela está imune a contrair qualquer doença, a contrair qualquer enfermidade. E se contrair porque tinha que contrair mesmo, e pronto. As coisas não são assim, as coisas não funcionam dessa forma. Existe a lei da conservação. Se eu for buscar com a mão algo que vai me prejudicar, obviamente que eu realmente me contaminaria. Quando nós pensamos, por exemplo, nessa pandemia que nós estamos vivendo, o que nós devemos fazer? Fazer a nossa parte. A nossa parte é respeitar as autoridades de saúde que nos pedem para ficar em casa, que nos pedem para usar máscara, que nos pedem para ter esse afastamento social. Então nós temos que compreender e fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte que nós conseguimos não só nos livrarmos de uma possível enfermidade, como também não vamos passar isso para frente. Porque tudo que nós fazemos é de nossa responsabilidade e nós vamos ter que responder por isso. Às vezes uma pessoa ela não acredita e ela acaba sendo uma pessoa, por exemplo, que ela pode muito bem conter o vírus, mas não sentir nada, e ela acaba transmitindo isso para outras pessoas, mesmo que inconscientemente, mas por desobediência às leis, por desobediência às autoridades, ela acaba cometendo algo que vai prejudicá-la lá na frente, porque ela terá que responder por aquilo que ela está fazendo com ela própria e com o seu próximo. Então, meus amigos, nós temos que nos manter em prece, fazermos boas vibrações, porque o nosso planeta está doente. Esse vírus ele conseguiu atravessar a nossa atmosfera justamente porque o planeta está doente. E o planeta está doente por quê? Por causa do padrão vibratório da maioria dos seus habitantes. As pessoas estão sempre reclamando de tudo, as pessoas não estão contentes com nada, as pessoas estão correndo só atrás da matéria, as pessoas não param um pouco para refletir na vida espiritual, para fazer uma vibração positiva, para desejar o bem do próximo. Isso faz com que o nosso planeta fique doente, porque os nossos pensamentos têm muito poder e eles têm forma. E o que acontece? Acaba gerando uma nuvem pesada na atmosfera que faz com que essas enfermidades consigam penetrar, ao passo que quando compreendermos que devemos modificar nossa maneira de agir, nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, nós estaremos contribuindo para a melhora também do planeta. E quando o planeta estiver regenerado, quando o planeta estiver numa condição melhor, um vírus como esse ele não conseguiria nem entrar na nossa atmosfera. Então é bom que nós pensemos muito nisso. Não exigir também
Isso é outra coisa que o André Luiz fala nessa lição. Não exigir proteção exclusiva dos médicos espirituais. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque quando a espiritualidade se propõe a nos ajudar, ela nos inspira para o bem, ela nos inspira para que nós possamos ter atos saudáveis, nós possamos fazer as coisas de maneira correta. Mas, na verdade, a espiritualidade ela está mais preocupada com nós espírito do que com nós corpo físico. Como dissemos lá no início da lição, o corpo físico tem prazo de validade, porque o corpo físico é perecível, mas o espírito é imortal. E nós vamos pouco a pouco desenvolvendo essa fé quando vamos entendendo os desígnios divinos. E para que nós possamos fazer tudo isso, é necessário o estudo, é necessário estudar o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita está aí para nos ajudar de todas as formas. Além das obras básicas de Kardec, nós temos tantos outros vultos do Espiritismo que deixaram obras maravilhosas para que nós pudéssemos aprender, nós pudéssemos estudar e assim evoluirmos. Nós temos aí Chico Xavier, que através da sua psicografia de André Luiz, Emmanuel, entre tantos outros espíritos, deixaram tantos ensinamentos para nós. Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco. Então as coisas estão todas aí para nós e nós nunca tivemos uma oportunidade como a de agora, porque hoje a informação ela está em nossas mãos com muita facilidade. Todos nós temos uma facilidade incrível hoje de termos acesso ao estudo. Então basta querermos, basta iniciarmos agora. Vamos começar a melhorar nossa conduta através do estudo. Muitos ainda podem dizer o seguinte: mas eu não consigo, isso não é para mim. Isso não é verdade. Nós estamos aqui para evoluir e nós temos que evoluir, queiramos ou não. Só vai depender da nossa boa vontade. Então vamos iniciar, mas iniciar sem pressa, porque nós temos a eternidade pela frente. Vamos iniciar sem aquele desespero, porque não é indo assistir uma palestra numa casa espírita, não é lendo um livro que eu vou entender tudo e vou modificar. As modificações são lentas e graduais. Isso é importante, porque mesmo depois que eu aprendo, eu ainda preciso começar a aprender também a colocar em prática. Muitas vezes a gente já sabe como deve proceder, mas a gente ainda escorrega. A gente faz de uma outra maneira porque temos vícios arraigados aí de encarnações e encarnações passadas muito distantes. Então, é lento a nossa modificação, mas o importante é que ela seja contínua. E para isso temos que ter fé em Deus. Fé em Deus, confiança de que nós vamos conseguir. E André Luiz ele termina essa lição nos dizendo o seguinte, é uma frase de Mateus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, meus amigos, qual é o remédio para todos os nossos males? O remédio é Jesus. Então, neste momento, vamos fazer as nossas vibrações. Vamos vibrando muita luz, muita paz, muita harmonia para todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrando luz a todos os dirigentes de todas as nações para que possam fazer um bom governo.
Vamos vibrando muito amparo para todos os profissionais de saúde, que Dr. Bezerra de Menezes estejam com eles, para que eles possam tomar decisões acertadas na hora de medicar os seus pacientes. Que todos os doentes, em casa ou nos hospitais, também possam receber essa luz, esse carinho, essa vibração positiva, a vibração de amor e de saúde. E assim nós vamos encerrando esse comentário de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade que tivemos de estudar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as leis divinas. Nós agradecemos por tudo, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.